pessoal, eu sou a professora Natália e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios do último capítulo do livro 4, do nosso último livro, que fala sobre eletrólise e leis de Faraday. Então a gente vai resolver os exercícios que estavam faltando e no próximo vídeo nós vamos resolver alguns exercícios do Enem e da UERJ falando sobre tudo que a gente aprendeu até agora sobre reações de oxidação, eletrólise, pilha, eletroquímica no geral, certo? Então a gente vai ter alguns exercícios misturados. Então, para esse vídeo, vamos começar abrindo na página 374 do nosso livro 4. Em um experimento pioneiro, a cientista Marie Curie isolou a forma metálica do elemento químico rádio por meio da eletrólise ígnea com eletrodos inertes do cloreto de rádio. Nomeie o tipo de ligação interatômica presente no cloreto de rádio e escreva a equação química que representa a eletrólise desse composto. Quando ele fala de ligação interatômica, ele quer saber se o cloreto de rádio tem uma ligação iônica, covalente ou metálica, certo? O rádio, se a gente olhar lá na tabela periódica, ele está lá no grupo dos metais, certo? E o cloro, a gente sabe que é um ametal. Então, a ligação entre um metal e um ametal é predominantemente iônica. Então, o tipo de interação interatômica que a gente tem aí é a ligação iônica, certo? Agora, escreva a equação química que representa a eletrólise deste composto. Primeiro, a gente tem que saber quem é o cloreto de rádio. Esse aqui é o cloreto de rádio, certo? Então, o que eu tenho? Quando esse composto ele é fundido, ele vai liberar o íon rádio 2+, e 2 íons cloreto com carga -1, que é a carga do íon cloreto, certo? Então, eu vou ter uma reação ocorrendo no cátodo e uma reação ocorrendo no anodo. Lembrando que aqui a gente está falando de eletrólise. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o anodo é o polo positivo. Então, esse íon positivo ele vai em direção ao eletrodo de carga oposta, o eletrodo de carga negativa, que é o cátodo, certo? Então, no cátodo vai acontecer a redução, lembrando que no cátodo sempre ocorre redução, né? Então, o íon rádio vai ganhar 2 elétrons e se transformar no rádio metálico, certo? E esse íon cloreto, que é negativo, ele vai em direção ao polo positivo, que é o anodo. E no anodo a gente sabe que ocorre a oxidação, certo? Então, os 2 íons cloretos, eles vão perder 2 elétrons e vão formar o cloro molecular, o Cl2, certo? Então, aqui eu tenho a redução no cátodo e no anodo eu tenho a reação de oxidação, certo? Eu posso cortar esses 2 elétrons que estão sendo aqui estão sendo ganhados, né, pelo rádio e perdidos pelo cloro, que são iguais, né, esse número de elétrons. A gente também pode cortar o íon rádio e o íon cloreto e tudo que vai sobrar pra gente é a nossa reação global, né, a equação que está ocorrendo na eletrólise, que é o sal, cloreto de rádio, produzindo o rádio metálico e o gás cloro, ok? Questão número 2 da página 375. Temos como exemplo a eletrólise em série. Aqui eu acho que, se eu não me engano, a gente tinha um texto antes, mas é um texto que não era muito necessário para aqui para o nosso exercício, certo? Então, podemos começar aqui. Temos como exemplo a eletrólise em série com 3 cubas eletrolíticas contendo, respectivamente, as seguintes soluções químicas. A primeira cuba, o sulfato de cobre, na segunda cuba, o cloreto de alumínio e na terceira cuba, clorato de prata. Analisando o texto, assinale a alternativa que mostra a massa total dos metais em gramas depositados nessas 3 cubas eletrolíticas ligadas em série quando submetidas a uma corrente de 6 A no tempo de 0,672 horas. Então, o que a gente tem que saber? Que quando as cubas estão ligadas em série, a corrente que vai percorrer todas elas é a mesma. Então, a corrente é 6 A em todos, certo? Como a corrente é a mesma, o tempo é a mesma, nosso Q, nossa quantidade de carga também vai ser a mesma, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu tenho aqui a corrente, 6 A,
O tempo que está em horas eu multipliquei por 60 para passar por minutos e por 60 de novo para passar por segundos. Então eu transformei aqui, ó, ΔT em segundos, certo? E quando eu jogar na minha fórmula, Q é igual a I vezes ΔT, eu vou ter que Q é igual a 14.515 coulombs. Essa vai ser a quantidade de carga que vai passar pelas 3 cubas, certo? Agora a gente vai analisar as cubas separadamente. A gente já sabe a quantidade de carga que está passando em cada uma delas. A primeira cuba, ele diz que contém sulfato de cobre, certo? O meu metal aqui é o cobre. E qual é a reação que vai ocorrer com o cobre? Eu tenho cobre 2+, que vai ganhar 2 elétrons e se transformar em cobre 0. Agora a gente vai ter que fazer a estequiometria, relacionando a quantidade de carga Q com a massa depositada, certo? Então aqui, carga Q e a massa depositada de cobre aqui no caso, certo? O que eu sei, ó? Pela regra aqui de estequiométrica, eu produzo 2 mols de elétrons, certo? Eu preciso de 2 mols de elétrons, sendo que a carga de 1 mol é 96.500. Então botei aqui, ó, carga de 1 mol vezes 2 mols. Essa quantidade de elétrons vai depositar a massa de 1 mol de cobre. E a massa de 1 mol de cobre, se a gente olhar na tabela periódica, é 63,5, ok? O que eu vou colocar agora? Eu quero saber qual é a massa depositada e eu calculei no slide anterior qual é o valor de Q, a quantidade de carga que passou, certo? Então eu vou resolver aqui agora uma regra de 3 e vou achar que X é igual a 4,77 gramas de cobre, mas a gente ainda tem que analisar as outras cubas, certo? A segunda cuba, ele diz que contém cloreto de alumínio. Meu metal é o alumínio, que tem carga fixa mais 3. Então, o alumínio vai ganhar 3 elétrons para formar o alumínio metálico, certo? Agora, eu vou mais uma vez relacionar Q e agora a massa de alumínio, não a massa de cobre, certo? Então, eu preciso aqui de 3 mols de elétrons. Então, eu vou multiplicar 3 mols pela carga de 1 mol de elétrons, certo? E a massa do alumínio é 27 gramas, a massa de 1 mol de alumínio. Qual vai ser a massa X que eu vou achar para a quantidade que é a mesma aqui, o meu mesmo valor de Q, certo? Resolvendo a regrinha de 3, a gente vai achar 1,35 gramas de alumínio. E agora a gente vai calcular para a terceira cuba. A terceira cuba, ele diz que tem um clorato de prata, certo? Então, vamos lá. Prata, carga fixa mais 1. A prata vai ganhar 1 elétron para se transformar em prata metálica. Então, vou relacionar agora Q e a massa da prata. Sendo que eu preciso de 1 mol de Q, então 96.500. E a massa de 1 mol da prata é 108. Então, aqui é 1 mol de elétrons, carga de 1 mol de elétrons, massa da prata 108, certo? Agora, para essa quantidade aqui, para esse valor de Q, qual vai ser a massa depositada? Vou resolver a minha regrinha de 3, multiplicando em cruz, e vou achar que X é igual a 16,25. Então, a gente tem a massa depositada de cada um dos metais, do cobre, do alumínio e da prata. Como ele quer a massa total, então eu tenho que somar esses 3 valores. E quando eu somar esses 3 valores, eu vou achar o resultado de 22,368 gramas, que é a resposta aí dessa questão, certo? Ainda na página 375, vamos resolver agora o número 4. 2 células galvânicas ligadas em série contêm, respectivamente, íons cobre e ouro. No cátodo da primeira é depositado 0,0686 gramas de cobre. A massa de ouro que será depositada ao mesmo tempo no cátodo da outra célula em gramas será de aproximadamente. Então, a gente tem 2 células ligadas em série. Então, a corrente que passa pelas 2 células é a mesma e ele também está dizendo que é ao mesmo tempo. A gente tem a massa do cobre e quer saber qual vai ser a massa de ouro produzida. Então, primeiro, como a gente tem mais dados de cobre, a gente vai analisar o cobre, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa reaçãozinha aqui do cobre 2, ganhando 2 elétrons e se reduzindo para cobre 0, ok?
Vamos fazer então a nossa regrinha de 3, ó. Relacionar Q com a massa de cobre. Para 2 mols de elétrons, 96.500 a massa de 1 mol de elétrons, a carga de 1 mol de elétrons. E aqui a gente tem a massa de 1 mol de cobre, que 2 mols de elétrons produz 1 mol de cobre, ok? Ele está dizendo que essa é a massa de cobre que foi depositada. Então aqui o meu X vai ser a minha carga, certo? Então eu vou achar aqui o valor de Q, 208,5 coulombs. Quando eu fizer isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar, eu já sei a carga, eu sei que quando eu estou em série, um circuito em série, a corrente é a mesma e a carga é a mesma, então eu sei que essa quantidade de carga é a que vai ser fornecida também para a reação do ouro, que está ocorrendo ao mesmo tempo, ok? Então, vou fazer mais uma regrinha de 3, relacionando novamente Q e agora a massa de ouro. Aqui eu tenho 3 mols de elétrons que são necessários, então eu vou botar aqui, ó, 3 mols vezes 96.500, que é a carga de 1 mol, certo? E a massa aqui do ouro, 197. Eu sei que essa foi a carga utilizada, então qual vai ser a massa de ouro depositada, certo? Vou multiplicar em cruz e vou achar que X é igual a 0,141 gramas, que é o mais próximo aqui da letra A. Você vê que aqui na pergunta a gente está com aproximadamente. Normalmente, quando a gente tem esse aproximadamente, a nossa conta não bate certinho, mas chegou bem próximo. Então, a resposta dessa questão, letra A, 0,140 gramas, ok? Questão número 5. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, a concentração de íons cobre dissolvidos numa água classificada como doce não pode ser superior a 0,009 miligramas de íons cobre por litro de água. Num determinado processo industrial, a concentração de íons cobre no efluente é igual a 350 miligramas por litro. A equipe técnica da indústria optou por usar um processo de eletrodeposição para reduzir a concentração de íons cobre no efluente. Para isso, utilizou corrente elétrica igual a 10 A por 2 horas, 40 minutos e 50 segundos, considerando-se um volume de 100 litros de efluente. Dados: a massa atômica do cobre, do flúor e a massa atômica do cobre e a constância de Faraday. E a gente tem a nossa formulazinha aqui que a gente já sabe, certo? Então, a gente quer o quê? Considerando o processo de eletrodeposição descrito, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta dentre todas aqui, ok? Então, olha só, vamos analisar a nossa questão. A gente tem um valor que deve ser o adequado para íons cobre, certo? Uma água de um efluente de uma indústria está apresentando um valor maior do que o permitido. Então, eles resolveram utilizar a técnica de eletrólise para transformar esses íons no cobre metálico e poder retirar esse cobre da água, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver qual a quantidade de cobre que existia nessa água inicial. Ele está dizendo que ele usou um volume de 100 litros do efluente, ok? E a gente tem a concentração aqui de 350 miligramas por litro. O que isso significa? 350 miligramas por litro, quer dizer que eu tenho 350 miligramas do cobre a cada 1 litro de efluente. Ele está dizendo que ele vai analisar 100 litros, então qual é a massa que eu vou ter? Aqui vai ser o meu X, certo? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar que X é igual a 35 mil miligramas ou 35 gramas. Essa é a quantidade inicial que eu tenho. Por que eu calculei a quantidade inicial? Só porque eu já dei uma olhada aqui nas minhas alternativas e vi que ele está sempre comparando a massa final com a massa inicial. Então eu tenho que calcular a inicial também, tá?
Agora, vamos analisar, de acordo com a técnica de eletrólise, qual foi a quantidade de massa depositada do cobre, certo? Utilizando esses dados aqui, ó, corrente de 10 amperes e o tempo de 2 horas, 40 minutos e 50 segundos, certo? Então, ó, a corrente está aqui. Esse tempo, 2 horas, 40 minutos e 50 segundos, eu tenho que passar tudo isso para segundo, certo? E eu vou achar 9.650 segundos, certo? Agora eu vou jogar na fórmula, Q é igual a I vezes T, que é a fórmula que ele até já deu. E vou achar que Q é 96.500, esse número a gente já conhece, né? Então essa aqui é a nossa quantidade de carga, ok? A gente está falando de quem? A gente está falando do cobre. Então vamos ver o que acontece com o cobre, qual vai ser a massa depositada. Vamos relacionar Q, que é a quantidade de carga, com a massa do cobre e resolver nossa regra de 3. Então, aqui eu tenho 2 mols de elétrons, certo? Então, 2 mols vezes a carga, que é 96, constante de Faraday, né? 96.500. E a massa de 1 mol de cobre, 63,5. A carga que a gente achou utilizada nesse tempo é essa aqui, 96.500. E a gente vai achar aqui qual é o valor de massa depositada. Quando a gente fizer isso, a gente vai achar que foi 31,75 gramas de íon cobre que foram transformadas em cobre metálico, ok? Então a gente tem aqui, ó, a massa inicial, que era 35 gramas, certo? De íons que estavam dissolvidos na água. E a gente tem aqui a quantidade que a gente conseguiu depositar, que é 31,75 gramas, que a gente transformou em cobre metálico. Então, vamos analisar agora. Eu vou passar para o próximo slide aqui, né? Massa inicial, 35 gramas, massa final, 31,75. E agora a gente vai analisar aqui as nossas alternativas. Alternativa A, ele está dizendo que 95% dos íons cobre presentes no efluente foram eletrodepositados. Quanto que tinha presente no efluente? 35 gramas. Vamos ver se foram 95% mesmo que foram depositados? Como que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que é 95% de 35. E quando eu fizer isso, eu vou achar que é 32,2 gramas. E não foi essa a massa que eu depositei, certo? Então essa alternativa está falsa, ok? Letra B. Após a eletrodeposição, a concentração dos íons cobre na água é igual a 32,5 miligramas por litro. Então vamos ver, ó. Eu tinha 35 gramas no início. Se eu depositei 31,75, quanto que sobrou? Sobrou 3,25 gramas, que é o mesmo que 3.250 miligramas. Essa é a massa. Só que ele quer saber a concentração em miligramas por litro. Então eu vou usar a minha fórmula, concentração é igual a massa dividido pelo volume, e vou dividir essa massa, que é o que restou no efluente, pelo volume de 100 litros, certo? Dividindo, ó, 3.250 por 100 litros, eu vou achar 32,5. Aqui tá errado, tá, gente? É 32,5, que é exatamente a quantidade que tá aqui, certo? Ou seja, a concentração realmente é 32,5 miligramas por litro. Essa vai ser a nossa alternativa correta. Só corrijam aqui, que aqui é um 2, ok? Vamos analisar as outras. A concentração de íons cobre é 10 vezes maior que a estabelecida pela CONAMA. A permitida é 0,009 miligramas por litro. 10 vezes isso seria 0,09, tiraríamos um zero. E na verdade está muito maior do que isso, certo? Está 35,5, ainda está muito maior do que 10 vezes, ok? Então essa é falsa por isso. Letra D. A concentração dos íons dissolvidos no efluente não é alterada pelo processo de deposição. E a gente viu que é sim, porque a gente está fazendo com que o íon se transforme em metal, a gente consegue retirar esse metal, então a gente vai diminuir a concentração de íons que permanecem ali no efluente. Então, por isso essa está falsa. E a última, que ficou cortadinha, deixa
Estou esbarrando aqui toda hora. A equipe técnica atuou corretamente, uma vez que a concentração de íons cobre ficou abaixo da estabelecida. Não, ela não ficou abaixo da estabelecida, ela ainda está maior, então por isso é falsa. A alternativa correta é a letra B, ok? Vamos para a questão número 7, da página 373. Uma empresa de galvanoplastia produz peças especiais recobertas com zinco. Sabendo que cada peça recebe 7 gramas de zinco, que é utilizado uma corrente elétrica de 0,7 ampere, e que a massa molar do zinco é 65 gramas por mol, qual o tempo necessário para o recobrimento dessa peça especial? Então, a gente quer saber qual é o tempo que essa corrente vai ter que ser aplicada para gerar uma massa de 7 gramas, ok? Primeiro, a gente vai fazer, a partir da nossa estequiometria, qual é a quantidade de carga que eu preciso para depositar esses 7 gramas, ok? Então, são 2 mols de elétrons, então eu vou botar aqui, 2 mols vezes a carga de 1 mol de elétrons, vão produzir 65, que ele diz que é a massa molar do zinco. Aqui não é cobre, aqui é zinco, certo? Agora, eu estou dizendo que eu preciso de 7 gramas de zinco. Então, qual vai ser a carga que eu vou obter? Vou multiplicar aí e vou achar que X é igual a 20.744 coulombs para produzir 7 gramas de zinco. Estamos falando do zinco, ok? Agora que eu tenho essa carga, eu vou jogar aqui na minha fórmula. Eu tenho também a corrente e vou botar, jogando aqui na minha fórmula, eu vou achar que o tempo é de 29.684 segundos, que ele quer passar para horas e minutos. Então, eu tenho que fazer essa transformação. Quando a gente fizer essa transformação, a gente vai achar que é 8 horas e 15 minutos. Então, correto é a letra C, ok? Questão número 4. Um artesão de joias utiliza resíduos de peças de ouro para fazer novos modelos. O procedimento empregado pelo artesão é um processo eletrolítico para a recuperação desse tipo de metal. Supondo que o artesão, trabalhando com resíduos de peças de ouro solubilizados em solventes adequados, formado uma solução contendo íons ouro 3+, utilizou uma cuba eletrolítica na qual aplicou uma corrente elétrica de 10 A por 482,5 minutos, obtendo como resultado o ouro purificado. Ele quer saber quantos gramas de ouro ele vai produzir, certo? Então, eu tenho a corrente e eu tenho o tempo. A primeira coisa que eu vou fazer é achar qual foi a quantidade de carga que foi transmitida, certo? Então, eu tenho aqui, corrente 10 A, o tempo de 482,5 minutos, eu tenho que multiplicar por 60 para passar por segundos. Então, vou colocar aqui na minha fórmula Q é igual a I vezes ΔT e vou achar que Q é igual a 289.500. Então, essa é a quantidade, coulombs, é a quantidade de carga que está sendo transmitida aí nessa reação, certo? Agora, eu vou fazer a minha estequiometria. Eu preciso de 3 mols de elétrons, 3 mols vezes a carga de 1 mol de elétrons, para produzir 1 mol de ouro, que tem massa 197 gramas, certo? Se essa aqui foi a quantidade de carga utilizada, qual vai ser a massa depositada? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar que X é igual a 197 gramas, certo? Então, a resposta aí é a letra D, 197 gramas de ouro, ok? Simples, a gente está vendo que esses exercícios de eletrólise são sempre nessa mesma ideia, certo? Usar a fórmula e a regra de 3, às vezes a regra de 3 primeiro, às vezes a fórmula primeiro, dependendo do enunciado da questão, tá? Questão número 6, nossa última questão desse vídeo.
Deseja-se depositar uma camada de 0,85 gramas de níquel metálico no catodo de uma célula eletrolítica, mediante a passagem de uma corrente de 5 A através de uma solução aquosa de nitrato de níquel. Assinale a opção que apresenta o tempo necessário para essa deposição em minutos. O níquel, ele tem carga 2+, certo? E então ele vai ganhar 2 elétrons para se transformar no níquel 0. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu quero descobrir o tempo. Eu tenho a corrente, mas eu não tenho a quantidade de carga. Então, eu vou utilizar uma regrinha de 3 para achar a quantidade de carga que vai depositar essa massa aqui. Então, vou relacionar quantidade de carga com massa do níquel. São 2 mols de elétrons, então vou colocar aqui, ó, 2 mols de elétrons vezes a carga de 1 mol de elétrons, que vão produzir 1 mol de níquel. Na tabela periódica, a massa de 1 mol de níquel é 58 gramas, certo? Se eu estou depositando 0,85, qual vai ser o meu valor de Q? Então, eu vou multiplicar aí em cruz e vou achar que X é igual a 2.828 coulombs, certo? Então, esse valor eu vou colocar na minha fórmula, já que esse é o meu valor de Q, né? Eu tenho aqui a corrente, que é 5 ampere, eu tenho o valor de Q, 2.828, e eu preciso achar o valor de ΔT, que é o tempo. Então, eu vou achar aqui, ó, 565 segundos, que eu vou dividir por 60 para achar 9,3 minutos. Aqui a nossa resposta, então, é a letra D, ok? E no próximo vídeo, nós vamos resolver alguns exercícios de Enem e de UERJ, tá? Falando sobre tudo que a gente viu agora de eletroquímica e reações de oxidação. Então, até o próximo vídeo.